Eu sou o jornalista Lucas Silva e hoje, no 9º episódio da série Histórias que o Futebol Conta, estou com a Cristiane Veiga. Cristiane, para nós começar, eu queria que tu se apresentasse. Me chama de Cris, eu prefiro que me chamem de Cris, porque Cristiane parece que estão bravos comigo, né? Perfeito. Então pode me chamar de Cris, o pessoal conhece por Cris Veiga. Digamos assim que eu não manjo tanto assim de futebol, né? O básico, pelo menos, eu sei, né? Gosto muito do futebol. Eu acho que é a minha paixão, eu digo que é uma paixão enrustida daquela jogadora que não pôde ser jogadora. Então é mais ou menos isso. Então adoro futebol e falar de Grêmio, estar no Grêmio, né? É muito legal. Então, sou a Carla Souto, sou gremista desde pequenininha, sou advogada, sou professora universitária, trabalho com direito desportivo, fui auditora do TJD por 4 anos, trabalhei no Sindicato dos Atletas, virei radialista e hoje sou repórter do canal Monumental, mas eu já atuei na Rádio Galera por 7 anos. Trabalhei também num canal Fortes Rádios, junto com o Farid Germano Filho. Então tenho uma certa bagagem aí e bastante coisa para contar. Para a gente começar, eu queria te perguntar como é que foi o início da tua relação com o clube e com o futebol? Eu venho de uma família de gremistas, né? Da parte da família da minha mãe, são todos gremistas, muito gremistas. E da parte do meu pai, a gente tem aí uma divisão. Alguns colorados e alguns gremistas, né? Tenho parentes que trabalham, inclusive, na Arena. Eu tenho uma tia que é gestora do Museu da Arena, né? E, então, assim, são coisas que acabam de uma forma natural. Eu acabei indo para o futebol, né? Estudava direito, né? E acabei me apaixonando por direito desportivo. A minha primeira opção era trabalhar na área, né, jurídica. Me especializei e fui fazer cursos, né, por todo o Brasil, porque na época, acho que ainda é assim, existiam poucos cursos, né, nesta área. E aí fiz todos os cursos que haviam em Porto Alegre. E acabei indo para outros estados, né, na oportunidade aí de adquirir conhecimento, e também porque eu não era da área, eu não sou ex-atleta, eu não fui casada com um jogador, né, não tinha esse relacionamento no meio. Então eu tinha que fazer as coisas acontecerem, né, pelos meus próprios pés. E também para que eu fizesse networking, né, porque eu imaginava que eu só conseguiria atuar nessa área, né, que é uma área muito difícil, né, por ser muito monopolizada, se eu conhecesse as pessoas, né, eu teria que abrir esse leque aí de oportunidades participando, né, de tudo que havia no meio, né, eu imaginava que era ali que eu ia conseguir uma oportunidade, né, daí demorou bastante tempo, e eu acabei conhecendo, né, o maior advogado aqui do Rio Grande do Sul, que é o Dr. Décio, que eu tive a oportunidade de trabalhar por várias vezes no Sindicato dos Atletas, né, e que eu adquiri muito conhecimento, né, foi ele que me deu a bagagem que eu tenho hoje e a oportunidade também de trabalhar no TJD, né. Antes eu trabalhei, acho que foi acredito, em torno de 2 anos no STJD do futsal, né. Atuei, primeiramente no futsal como, procuradora, e aqui no Tribunal do Futebol, no TJD aqui do Rio Grande do Sul, eu atuei como auditora. Com o futebol, desde sempre. Sempre gostei de futebol, acho que tá nas minhas veias, né? Eu te falei, aquela vontade de ser jogadora, isso já vem há bastante tempo, então, questão do futebol tá envolvido com o Grêmio, então tem 2 irmãos mais velhos, meu pai era, né, era super gremista, então já tem uma família gremista que gostavam de futebol, meus irmãos sempre no estádio, então isso me levou a gostar mais e a estar mais presente na questão de assistir jogos, de estar torcendo e tudo mais. A questão de estar envolvida, mas próxima assim do clube, começou mesmo, acho que há uns
3 anos, tá? Uns 3 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que eu comecei a me envolver diretamente com o clube, a estar envolvida com a questão do futebol ali profissional do Grêmio. Vence com os melhores e piores momentos com o clube, né? Com vestindo a camisa, como torcedora, né? Não como a profissional que tu é, que fala do Grêmio, né? Mas eu queria que tu falasse esses melhores e piores momentos que tu já vivenciou com a camisa do clube. Eu digo que, como torcedora, é uma. Torcer para o Grêmio é uma história, né, de amor e ódio, né? A gente vive nessa montanha russa, assim. Então, os melhores momentos. Eu não posso dizer assim, a gente tem os piores momentos, o clube caindo, enfim, a gente sabe dos piores momentos, mas a gente está ali torcendo, na expectativa. Então, eu sou uma torcedora que, embora às vezes fique braba, xingue, enfim, eu estou ali torcendo. Então, os piores momentos eu também estou apoiando. Então, os melhores momentos se fala, é torcida, é estar presente, é olhar o jogo em casa, estar na rua e não pode estar ali acompanhando no celular. Então, os melhores momentos é isso, é estar presente. E nos piores momentos, né? Eu também estou presente, sempre estive presente. Eu não sou aquela torcedora que só aparece quando o time está bom, eu sou aquela torcedora que está em qualquer momento. Né? Ele estava na Série B um tempinho atrás, estava lá na torcida, torcendo, gritando, impulsionando o time e torcendo para que ele subisse, né? Então, eu acho que é isso, tanto nos bons e nos piores momentos, eu sou aquela torcedora que não abandona o time. Trabalhar nos melhores momentos é fácil, né? Então, assim, tu atuas numa área que tu tem uma enorme paixão, né? Inclusive, muitas pessoas falam para mim, quando tiver lá uma boquinha, não sei o quê, porque é o sonho, né, de todo torcedor poder estar perto dos atletas, né? Ter contato diário, saber as notícias, né? O que está acontecendo de primeira mão. Isso mexe muito, assim, com o imaginário das pessoas, né? Com a paixão, enfim. Então, assim, quando o time vai bem, é tudo muito legal, né? Não tem a parte ruim, né? Então a gente só vai falar coisas boas, né? Tá todo mundo feliz, né? E inclusive a gente que tem canais, né, que não são oficiais do clube, quando o time está bem, a gente tem mais oportunidades. Então as coisas fluem de uma maneira muito diferente, né? Então, quando o Grêmio, né, foi rebaixado, a gente começou a ter problemas, né, tanto financeiros, né, quanto né, de coisas que estão acontecendo, e muitas vezes até eu, por trabalhar aí nos bastidores, né, não só como repórter, né, a gente tem algumas informações que a gente também não pode passar, né, tem todo um certo cuidado, né, eu tenho informações até hoje de processos, né, que envolvem atletas, de valores, né, de cláusulas, de situações aí que, né, em razão da imparcialidade da minha profissão, eu tenho que ter um certo cuidado. Mas em relação, assim, a uma época ruim, eu acho que a gente pode até citar esse momento aí que o Grêmio, né, embora esteja, né, vivenciando uma Série A, o Grêmio não está bem, né? Então a gente vê aí um cenário muito atribulado, aí um cenário muito difícil, né? E que a gente acaba também ficando muito triste, né? Porque a gente esperava essa gestão muito diferente, né? Então, eu acho que em relação ao trabalho, assim, afeta diretamente o teu trabalho e a gente, não só no lado financeiro, né? Mas assim, a gente é profissional, mas a gente também é torcedor, né? Muitas vezes a gente sai de uma transmissão de jogo mais triste, né? Não tem como não se abater assim com a situação que o Grêmio vive hoje, né? Se espera aí algumas mudanças agora com o pessoal que está acompanhando agora essa última semana com os novos reforços, né, que haja uma mudança aí, que o Grêmio possa, né, enfrentar o final aí dessa Série A com um pouco mais de dignidade. Eu vou falar de ídolos agora, né?
Eu sou um cara assim que comecei a gostar de futebol lá em 2005, 2006, né? Na era da Mano Menezes, Série B, naquela transição de Série B para Série A. Então, meus ídolos mais fluentes ali são dali, né? 2005 para cá, como o Tcheco, né? Eu gosto muito do Tcheco. Depois tem aí o Luan, tem o Marcelo Groy, né? O Douglas também, para mim, eu considero um ídolo, né? E o Renato Portaluppi, acho que é o ídolo master. Eu queria saber de ti, que tem essa história, né? Que vivencia, né? O Grêmio trabalhando com a torcida, trabalhando, né, com o esporte ali. Para ti, os ídolos marcantes na tua vida. Eu tenho mais de um ídolo, mas eu acho que vamos encabeçar aí por Renato, né? Para mim começa por Renato, por quê? Quando a gente passa a atuar dentro do futebol, a gente trabalha com pessoas, né? Com seres humanos, tá? Eu trabalhei bastante tempo no Sindicato dos Atletas, né? Tive a oportunidade de conhecer o atleta fora do ambiente do futebol, né? Então, tu conhece a família, tu conhece a esposa, os filhos, né? Tu acaba tendo uma relação um pouco mais próxima e acaba vendo o ser humano, né? Então, eu sempre falo que eu venho né, de uma rádio do meu início, né? Em que a gente fazia tanto o Grêmio quanto o Internacional. E eu tenho amigos, até posso falar aqui, Jorge Henrique, o Paulão, alguns outros atletas que trabalharam, que atuaram no Internacional, do qual eu tenho o maior carinho, assim, né? E torço enquanto pessoas, né? Coisas vão se estreitando, né? Não é só. A gente não torce só pelo ídolo, né? O Renato, a gente acabou tendo uma proximidade, né? Em razão de um colega nosso, né? Que era o nosso, vamos dizer assim, diretor da nossa rádio, que teve um problema de saúde, e o Renato ajudou ele né, financeiramente, né? Então, assim, ó, extrapola essa parte do ídolo, sabe? Porque tu acaba conhecendo o ser humano, né? Imagina, o Renato ele não tinha obrigação nenhuma né, de prestar esse auxílio, né? Ajudou de uma forma muito grandiosa, assim, né? Como ser humano, né? Uma pessoa que teve, né, realmente, né, um problema, fez uma bariátrica, depois até perdeu um membro, né, na perna, que é o nosso colega Jairo Cuba. Então, assim, eu admiro ele não só como ídolo, mas como ser humano, né? Então, o Renato, para mim, tá na minha lista que ele encabeça tudo, né? Tá acima de tudo. Inclusive, as pessoas falam, Renato é chato, Renato isso. Eu falo, Renato, vocês não conhecem o Renato, né? Então, existe outra pessoa, além né, fora daquela atuação dele como técnico, né? Existe um ser humano e é uma baita pessoa. Então, assim, fora isso, o Luan é meu amigo, posso falar, né? Assim, já frequentei até a casa dele e tudo. Tenho amizade pelo Luan. É um guri que eu tenho muito carinho, tá? E até pelo respeito que ele tem por mim e da amizade né, que a gente teve. Hoje não tenho mais muito contato, mas tenho certeza, né, se a gente se encontrar, sabe aqueles amigos que ficam um tempo sem se ver, mas quando se encontram, parece que não ficaram tanto tempo separados. Então, gosto demais do Luan e pela trajetória dele, né, mais recente, né. Estive num evento, né, com Mazzaropi, Paulo Nunes e Dinho, daí tu imagina. Os três assinaram a minha blusa aqui. E é aquela coisa, né? A gente ali, a gente é colega, né? Então, o Mazzaropi trabalha na rádio, né, do Grêmio. O Paulo trabalha hoje, né, num veículo, né, gigantesco aí de comunicação. E aí a gente se trata como colega, né? Então, assim, também tu acaba conhecendo o ser humano, porque esse convívio que nós temos, né, mesmo que seja trabalhando ali, acaba gerando algumas aproximações, né? Então, tu acaba conhecendo a pessoa, nem que seja como colega, né? Então, assim, a gente vê, assim como qualquer meio, né? Tem pessoas nas quais tu vai te identificar, outras nem tanto,
E tem umas pessoas que tu quer estar sempre perto, que é o caso do Mazzaropi, tá? Que é de uma grande pessoa, e eu até vou destacar aqui que é uma pessoa de uma grande humildade, sabe? Pelo que ele representa, assim, ele até tinha direito, assim, de ser mais nojento, mas é uma humildade em pessoa, assim, que realmente é admirável, sabe? Então, admiro demais ele. E o Paulo Nunes, gente, é uma pessoa muito carismática, né? Eu falo, né? Eu nem entro no mérito da questão dos títulos, né? Do que eles representam no Grêmio. Eu tô trazendo algo novo, porque eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas. Então, assim, para mim, são pessoas aí que realmente a gente vê no futebol de agora, os meninos muito jovens, assim, com uma marra extrema, assim, não conquistaram nada, né? Ainda tem um chão muito grande pela frente e são, assim, né, tem uma personalidade aí que realmente não é legal, né? Então, tu vê esses caras mais antigos aí, né? Como eu falei, Paulo Nunes, o Mazzaropi, né? E eles é bem legal, porque eles vão nos eventos dos consulados e recebem as pessoas assim com muito carinho, né? Eu acho que é muito legal ver isso de um ídolo, né? Paulo Nunes, Darley, Jardel, Nildo, né? A gente tem o Renato nem se fala, né? Sim. É o ídolo, como tu falou, né? Acho que da grande maioria, né, dos torcedores. Mas eu sou dessa época aí, dessa galera aí, se tu me entende, né? Que fez história, assim, que marcou. Era uma época de um futebol diferente, né? Então são ídolos, não que eu não tenha gostado de outros ídolos, mas se eu pensar, né, no passado, que marcou mesmo, que fez história, para mim são eles, né? Sim. Eu até brinco, né, muito com o Paulo Nunes, né? O Paulo Nunes, para mim ele foi assim algo que um jogador assim que marcou bastante, assim como ídolo. Né? Eu não vivenciei, né, porque eu sou dos anos 90, mas tu vê, eu tenho vídeos hoje aí, né, do Paulo Nunes, né, Jardel, Darley, também considero eles ídolos, né, estão na história, né, tem história, são campeões com a camisa do Grêmio, e eu acho que dessa era de 90 2000 aí, 2001, né, que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, acho que Paulo Nunes e Jardel, né, são, acho que os masters desses anos aí, né. Aquela duplinha que a gente, se for fazer uma comparação, né? Hoje pensar, a gente tem duplas, né? Eles foram nessa época, né? Da década de 90, essa duplinha. Se a gente for brincar, hoje o Kahneman e o Jeromel, né? Outra duplinha. Então, tem épocas que teve essas duplas que marcaram, né? Sim, gerações. Sim. Vamos falar então de rivalidades, né? Eu acho que eu sempre deixo claro aqui, e tem pesquisas que dizem isso, né? Hoje no Brasil é o maior clássico, sem dúvida nenhuma, né? O Grenal é o maior clássico. Depois eu acho que vem Fla-Flu, né? E o Cruzeiro e Atlético lá em Minas. E no mundo, é aí que eu quero que tu entenda. No mundo, essa pesquisa que eu li alguns anos atrás diz que o Grenal está entre os 10 clássicos, né, maiores do mundo, né? Perdendo para Boca e River e para o Real Madrid e Barcelona. Entrando nessa era de Grenais, me fale um Grenal que eu sei que tem vários, né? Mas o que mais te marcou na tua vida? Um Grenal que mais te marcou na tua vida? Aí os últimos Grenais, não agora, né? Nesse ano, mas um que o Soares jogou. A gente estava falando do Soares antes, né? E o Grenal sempre deixa aquele friozinho na barriga, assim. Mas eu acho que nos últimos anos a questão do Grenal que o Soares jogou. Foi o Grenal de 2023, 3-1 que ele fez, marcou gol, né? Ele marcou gol, exatamente. Foi o segundo Grenal do ano, o primeiro o Grêmio ganhou de 2-1, e o último a gente perdeu no Beira-Rio com um gol dele também, né? Exatamente. Ele faz um gol de falta, meio sem querer, mas é gol dele, né? Tem vários, né? Mas assim, o principal é o Grenal do 5-1, não tem como, né? É uma época que o Grêmio, né, tava numa crescente aí. Eu sempre falo, né? A gangorra às vezes está para um lado, às vezes está para o outro, né?
Eu acho que esse ano aí tá mais emparelhado na minha visão, né? Porque o Grêmio agora não tá muito bem, mas deu um embalo e tal. O Inter também às vezes embala e paralisa ali. Mas no Grenal do 5-1 aí, o Grêmio tava bem demais. 5-0. E a gente, tipo, desculpa, 5-0. E aí ficou toda aquela coisa que a gente fica, que a brincadeira, ela faz parte do futebol, né? Mas assim, a gente, às vezes até um vizinho lá, um amigo que fica zoando, né? E aí a gente pôde devolver isso, sabe? Claro, né? Eu falo aqui de uma forma sadia, né? Então, assim, tem muita gente que fez tatuagem, né? Isso vai ficar marcado, assim. Eu acho que quem viveu nunca vai esquecer. Uma nova. Eu tô reformulando, né? Cada dia, cada entrevista eu venho reformulando algumas coisas, mudando as perguntas. E hoje estou estreando essa pauta que é perguntas surpresas, né? Eu tenho 10 perguntas, mas nada sobre história, não são sobre história do clube, não. Mas são perguntas relacionadas ao futebol, né? E ao Grêmio. Eu tenho 10, é sorteio, tá? Meu Eu Deus. tenho 10 É perguntas. certo que eu não vou ser Não, se tu errar, surpresa assim, olha. tu pode corrigir. Se o futebol fosse uma pessoa, o que você diria para ele? Se o futebol fosse uma pessoa, eu ia agradecer ela, sabe? Porque o futebol, ele, ele traz muitas benesses, né? Porque muitas pessoas aí assistem futebol por variados motivos, né? Às vezes a pessoa não tem oportunidade de frequentar o estádio, porque a gente sabe que o estádio hoje é cada vez mais caro, né? A gente tem ali que eu falo, que eu chamo, né? Eu sou uma estudiosa do futebol. A espetacularização do futebol, né? Tornou o futebol muito caro. Então, muitas pessoas, né? Aquele futebol popular que a gente se via antes, né? Que as pessoas tiravam o domingo para ir com as suas famílias. Hoje em dia, ele ficou muito restrito a pessoas, né? De grandes posses, né? A gente sabe o quão caro é frequentar o estádio de futebol, porque desde da parte do estacionamento, alimentação, né? É muito caro. Então, só algumas pessoas privilegiadas têm acesso hoje ao futebol, né? Uma camisa de futebol hoje, ela é muito cara, né? Os artigos de futebol são caríssimos. Então, assim, a gente tem um elevado custo aí para frequentar o futebol. Mas mesmo assim, o futebol ele é tão grande que ele adentra, né, as casas das pessoas. Hoje a gente, pelo simples toque do celular, a gente consegue, né, assistir jogos, assistir vídeos. A gente tem aí todos, né, assim como o colega e eu e outros, fizemos, né, matérias e fizemos vídeos, né. Então o futebol ele é tão grande que mesmo a pessoa não tendo muitas posses, ela ainda, né, consegue ter esse acesso e isso traz, assim, algumas pessoas que têm depressão, né, acabam preenchendo, né, crianças também que podem se espelhar nos seus ídolos, né, que tomara, né, que é uma preocupação que eu tenho, que os ídolos possam aí passar boas imagens para essas novas gerações. Então, o futebol ele envolve assim uma magia toda, né? Em vários fatores, como eu falei, né? O futebol ele é mágico, né? Então, assim, eu acho que ele tem os seus defeitos, tem os seus problemas, né? Como qualquer seara, mas o futebol como um todo, assim, a gente tem que agradecer, sabe, quem inventou lá o o Charles Miller lá que trouxe o futebol, né, para o Brasil e se transformou aí, né, uma coisa louca aí que todo mundo é apaixonado, né, pelos seus times, né? Isso aí as pessoas
acabam aí trazendo felicidade, né? Então, assim, se eu pudesse agradecer essa pessoa, né? Eu gostaria de agradecer, porque eu acho que o futebol ele ajuda muito no desenvolvimento do ser humano. Se você pudesse dar um cartão vermelho para algo relacionado ao futebol, seria para o quê? Não valorização do futebol feminino. Olha, baita pergunta e baita resposta. Também concordo contigo sobre esse tema. É muita. Vamos só falar rapidamente sobre esse tema, até é bem importante, né? A minha série eu faço com homens e mulheres, né? E é muito bacana ver as mulheres falando, né? Eu gravei com as torcedoras do Palmeiras, torcedoras do São Paulo, com as gremistas também. Uhum. Agora com Fortaleza, né? As meninas do Fortaleza semana passada. E é surpreendente, sabe? É surpreendente e ver que as mulheres estão, né? Nos estádios hoje. Porque tu não via isso, né? Porque pega aí 5 anos atrás, 10 anos atrás, tu não via isso. A mulher não ia para estádio. E hoje o número que tem de mulher no estádio, né? Hoje tu vê aí as mulheres dominando o mundo do jornalismo, falando do esporte, né? Hoje aqui é só olhar aqui no Rio Grande do Sul o Globo Esporte é apresentado por mulheres, né? Não tem mais homens apresentando. Então a narração hoje tem mulher narrando o jogo, né? São Então poucas, mas tem. mas tem, Exatamente. né? Então, até domingo, o jogo do Grêmio foi a Renata que narrou o jogo do Grêmio, né? Pela televisão, pelo Sport TV, pelo Premier, aliás. Mas é isso que eu busco também aqui, né? Na minha série, é sempre dar espaço para as mulheres, né? Nas minhas lives também, eu tento dar, né, o espaço para as mulheres falar, porque eu sei que mulheres também entendem de futebol, né? Mas falando nesse assunto, eu queria saber de ti, então, qual a tua opinião sobre isso? Sobre o espaço das mulheres no mundo do futebol? O futebol feminino ele precisa ser valorizado. Por isso que eu dei um cartão vermelho pela não valorização, né? Se a gente for pegar o futebol feminino do Grêmio, né? Eu brigo muito por questão de horário, né? Questão de transmissão dos jogos, o porquê de só uma final ou outra na arena, né? Porque não dá mais visibilidade para as gurias, né? Jogarem. Até na questão da escolinha de futebol, se a gente for parar para pensar, é muito maior e muito mais voltado para o mundo masculino do que o feminino. Então, assim, precisa ter esse olhar, precisa o treinamento. Eu conversei com a gente, eu fui na Grêmios League, e aí foi o futebol ali misturado, né? Tinha meninas, tinha jogadoras, tinha jogadores mais velhos, novos, e eu escutei algo que me surpreendeu, né? Porque as gurias jogaram, tinha gurias que estavam jogando, e aí um dos rapazes que jogou disse que falava sobre o futebol feminino muito mais pela questão assim, só por falar, sabe? Vou apoiar, né? Mas não acreditava no futebol feminino. E quando jogou com uma das gurias, não perdia. Claro que a gente sabe que o homem é mais rápido, tem mais força e tudo mais, mas elas não perderam em nada, elas jogaram muito, as gurias que jogaram, né? E aí eu ouvi a fala deste rapaz que estava jogando e me surpreendeu como ele tinha uma visão. E ele fazia o politicamente correto de falar do futebol feminino, que tinha que valorizar e tal, mas que não acreditava no futebol feminino, que não acreditava que as mulheres jogavam bem. E quando ele jogou com uma, ele disse: nossa, eu estou surpreendido, me surpreendeu. E é sobre isso, eu acho que se mostra muito erros do futebol, né, das mulheres, do feminino, e não mostra aquilo que é legal, a força que elas fazem. É tudo muito mais difícil para elas, né, do que até questão financeira, se a gente for pensar, se investe muito mais no masculino do que no feminino. Então, eu digo que eu amo o futebol, eu gostaria de ter sido jogadora de futebol, não tive essa oportunidade, porque na época não dava, era masculino, e o feminino não tinha vez nem voz, e hoje está crescendo. A gente tem uma caminhada muito grande ainda no futebol feminino, muito mesmo, mas a valorização ela precisa acontecer
Ai, não, eu sei que não vai ser de igual para igual, porque o futebol é diferente, questão de força, de técnica, de tudo mais. Mas ele precisa acontecer aos pouquinhos, e a gente precisa dar um empurrão um pouco mais. A gente vê que, por exemplo, a nossa torcida gremista, são poucos os torcedores que vão acompanhar o feminino, né? Quando tem. E aí eu digo, às vezes é o horário, às vezes é o local onde é o jogo, que não é de mais perto, mais próximo, não é na arena. Então, tem que se abrir esse espaço para o futebol feminino, sim. Tem toda a razão. E eu acho que o futebol feminino, né, o esporte feminino, tem que ser valorizado sim, né? Porque são seres humanos também que são capazes de muitas coisas. A minha série é Histórias que o Futebol Conta, né? Que tá no 9º episódio e retrata, né, a gente vem falando de história, falando do clube, mas essa parte, esse momento é sobre uma história relacionada ao futebol, ao clube, que te marcou. Eu sempre digo que o futebol é mais que futebol, né? Muito mais. As pessoas não têm ideia do que é o futebol. Não é só os jogadores, não é só o campo. É muito mais. Tem uma história que me marcou, e marcou muito. Na verdade, são várias, mas eu gosto muito de buscar histórias que são relacionadas ao feminino. Eu conheci uma moça, eu ando muito de trem, ando a pé, então o meu trajeto, né, do trem, da estação até a arena, eu vou conversando com todo mundo, conheço todo mundo. E teve um jogo ano passado, de noite, que eu peguei o trem, eu com as minhas malinhas, com as minhas coisas, e caminhando, e eu era uma das poucas mulheres que estava sozinha, e aí tinha uma moça, e ela desceu do trem, tudo, e ela meio que ficou parada, olhando. Gente, a história de vida dessa mulher é fantástica, e o quanto o futebol mudou a vida dela, né? Ela perguntou se podia me acompanhar, porque ela estava sozinha, e ainda ela tinha receio de caminhar, e perguntou se eu não tinha medo e tal, de andar de assim. Eu já estou tão acostumada que para mim é casa, né? Então eu vou caminhando e tal, e ela foi me acompanhando e contando a história. Ela perdeu o pai, eu até me emociono de falar assim, ela perdeu o pai, que era super gremista, um torcedor assim muito presente na arena e no Olímpico e tudo mais. Ela contou a história, só que ela era uma pessoa mais velha, uma mulher mais velha, e ela estava passando sérios problemas de saúde, problemas bem graves assim de saúde, e ela entrou numa depressão muito grande. O pai dela faleceu, e ela resolveu um dia ir na arena para homenagear o pai dela. E ela disse que a arena, né, a torcida, tá olhando o jogo, tá lá, mudou completamente a vida dela. Então, assim, ela contando a história de vida dela, de não ir no estádio, porque a gente estava falando, foi uma época diferente. Hoje as mulheres estão muito mais presentes né, no futebol, então na torcida e tudo, a gente consegue ver isso. Mas quem já é mais antiga, assim, tem um pouquinho mais de experiência, a gente sabe que não era assim. Tinha um pouco de preconceito, o que a mulher quer fazer num estádio, o que ela quer olhar futebol não é para mulher, e ela disse que ela não ia, ela não ia em jogos nenhum, acompanhava de casa, o pai era muito gremista, e com a história dele ter falecido, ela quis homenagear ele, mas ela estava numa depressão que ela não levantava da cama, assim, e em função da doença e tudo mais, e ela foi, e ela disse que a energia foi tão boa de estar torcendo, de ver a torcida do Grêmio, que eu sempre digo que é um coração pulsando, né? Fazendo a festa, que ela disse, eu quero viver isso. E desde aquele dia, ela não perdeu mais nenhum jogo do Grêmio. Noite, mesmo com todo medo, né? Que ela fala, ela mora em Santa Rita, então trabalha, ela disse que era aquela correria, tal, ela pega o trem e tudo mais. Mesmo com medo, ela tá indo, porque ela conseguiu sair de uma depressão por causa do futebol. Então, para mim, ouvir as histórias, ouvir, né, relatos, principalmente das mulheres, é muito grande. Então, essa história dessa torcedora me marcou muito, porque ela estava indo sozinha e ela disse o quanto o Grêmio, né, o quanto estar no meio da torcida mudou a vida dela. Então, isso me marcou muito. Então, eu sempre digo, o futebol é mais do que futebol, não é só os jogadores, não é só o campo, histórias de vidas que são mudadas a partir, né, de estar lá no contexto. Eu não tenho como contar a história de outra pessoa, porque eu tô há
há mais de 10 anos no futebol, sabe? Então a história é a minha mesma. Então, assim, o que eu ia te falar? Que o meu pai era torcedor do São José, torcia pro Grêmio, né? E aí, uma época que o Grêmio não estava bem, ele passou a torcer pro São José, que é um outro time meu do coração. Inclusive, eu trabalhei como assessora de imprensa no São José por pouco tempo. Tenho uma ligação forte no clube, né? E daí fiz, né? Comecei a fazer os cursos, né? Lá no início, para atuar como, né? Como advogada a princípio, né? No direito desportivo. E aí um conhecido da minha família, né, que é o grande Newton Azambuja, né, que é falecido, foi narrador da Rádio Gaúcha, é meio nosso parente, assim. Ele disse para minha mãe, Carla, que eu trabalhei como modelo muitos anos. E ele disse, a Carla se comunica bem, né, acho que ela tem que fazer curso para ser repórter, né, e ele me orientou, eu fui fazer o curso, tudo. E nesse o meu pai, né, muito ligado a minha mãe hoje é muito ligada, assiste jogo comigo, sabe todos os jogadores, né. Às vezes até eu quando me atrapalho, assim: "Mãe, qual é o nome daquele jogador?", assim, ela fala: o fulano de tal". Porque ela também me acompanha e gosta, né, mas muito, aconteceu para me dar apoio, né. Meu pai, ele gostava realmente de futebol. E eu perdi meu pai, sabe. Nesse meio tempo, ele não pôde, me acompanhar até agora, né, assim, acho que eu tenho muito ainda para conquistar, e a trajetória a gente sabe que é muito difícil, né, pelo menos para mim tá sendo ainda, mas, eu já pude, colher alguns louros, né, como eu fui auditora, que era um sonho que eu tinha, né, na minha vida, né, e também de atuar no sindicato, com os atletas, né, para mim, lá no início era um sonho muito distante. E eu achava que talvez eu nem conseguisse alcançar, sabe. Então, assim, a primeira vez que eu pisei na arena e que o meu pai não estava mais aqui, né, eu senti a presença dele, sabe. Porque de alguma forma ele estava comigo, mas, pra mim foi muito triste, assim, ao mesmo tempo, sabe, porque eu gostaria de hoje ele poder estar acompanhando, eu entrevistando as pessoas, né, por exemplo, essa semana que eu tive uma oportunidade profissional ímpar, né, que foi, estar aí atuando, né, com o Paulo Nunes e o Mazzaropi e o Dinho. Então, assim, coisas que eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz, né, e que ele, ficaria realizado por mim, né. Então, claro que, eu imagino, né, daí vai da crença de cada um, que aonde ele está, ele deve ficar feliz, né, por mim, porque sabe do meu esforço, né, de tudo que eu precisei passar para chegar, aonde eu estou ainda, né. Mas como eu falei, ainda falta muito. Mas, isso aí me emociona, assim, né. Então, assim, cada um de nós carrega, né, tem uma trajetória, né, a minha não foi fácil, né, foi de muito estudo e de confiar muito, né, em Deus, assim, do que Deus estava preparando para mim, porque a gente tem que se preparar e esperar a colheita, né. E às vezes não é fácil, porque o tempo lá do homem não é o mesmo nosso. Exato. Então, assim, quando eu pisei na arena, eu posso te falar que eu fiquei muito emocionada, assim, e eu senti a presença do meu pai. As tuas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer, porque a gente sabe, né, que as mulheres hoje já tem um espaço maior que o pessoal, né, da imprensa, da comunicação, tem deixado para as gurias poderem contar suas histórias, né, contar, as suas vivências, né. E até quando me lembrei agora, quando eu fui atuar no tribunal, eu era a única mulher, né, da minha comissão. E daí quando eu fui recebida, eles tiveram a sensibilidade, assim, de lembrar, né, que a mulher ela tem uma outra visão, né, a respeito do futebol, né, e isso é muito legal e muito, é muito benéfico, né, a gente, trazer essa sensibilidade da mulher, né, para dentro aí, do meio do futebol. Então, assim,
a gente também tem o que contar, né? De acordo com a nossa trajetória, com aquilo que a gente vivenciou. E essa oportunidade que eu tô tendo, assim, é muito válida, né? De poder contar minha história. Eu já acho que é a terceira entrevista que eu dou esse mês, né? Eu até agradecer todo mundo que me convidou. E também para que a gente saiba, assim, poxa, valeu a pena, sabe? Tudo que eu passei, que eu investi, tudo, né? Que lá no começo era tudo muito difícil, ninguém conhecia a Carla Souto, né? Hoje eu vejo que as pessoas me respeitam, né? E que realmente tudo valeu a pena, né? Quando eu posso ser ouvida, né? As pessoas estão me dando crédito, né? Para contar as minhas histórias. Então, eu sou muito grata, assim, pelo teu convite, né? E acho que também os colegas, né, deveriam fazer mais esses tipos de programas, né? Porque nós estamos tudo na mesma barca, né? Hoje tu tá aqui me chamando, amanhã eu vou te chamar, e é assim que a gente leva a vida, né? Um ajudando o outro. Então, fico muito grata pelo teu convite, né? Muito satisfeita. E isso me dá mais impulso para seguir no meu caminho, porque ser ouvida e poder contar essas histórias aí realmente me dá um gás aí para continuar seguindo aí com afinco na minha profissão. Muito obrigado pela tua participação. Tudo de bom na tua vida, na tua carreira. E que Obrigada. Deus te abençoe, tá? Tudo de bom mesmo. Foi um prazer ter participado, ter te conhecido, assim, mesmo que online, a gente vai ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente lá na Arena, mas Sim. assim, foi muito bom, falar de Grêmio é muito bom. A Carla sabe, né, Carla, o quanto a gente é apaixonada, né, pelo futebol, como a gente gosta de estar torcendo na torcida, vibrando, às vezes sendo xingada, né, Carla? A Carla vivenciou os guardinhas me xingando. Olha, gente, quase que eu fui expulsa da arena. Mas é isso. Então, assim, falar de Grêmio é muito bom, é bacana, é legal, eu adoro, né? Sou uma apaixonada. De quem diga que não, mas eu sou uma apaixonada pelo Grêmio, então foi um prazer participar contigo. Obrigada por ter feito esse convite e estamos aí para falar de Grêmio. Muito obrigado, Cris, e que Deus te abençoe. Amém. Também Deus te abençoe. Muito obrigado. Valeu. Valeu.